Então, eu comecei a caminhar, conheci o Marcos e a Mariana, que foram esse casal, eles tinham acabado de voltar do Haiti. Eles estavam começando também a trajetória dele de missão. E tinham umas outras pessoas que estavam indo. E eu era, tipo, nova. Não tinha pessoas da minha idade, mas eu comecei a ir porque eu tava orando pra aquele lugar. E quando a gente se conheceu, a gente se conectou muito rápido. E o Marcos e a Mari já tinham uma experiência muito grande, assim, de missão. Apesar deles estarem começando. Mas eles já conheciam muita gente. Já conheciam pastores, pessoas que eram missionárias há muito tempo. E aí, a gente conversando, eles falaram, olha, a gente começou em Gramacho. Que era o Jardim de Gramacho, né? Que em Caxias. E na época não é o que é Gramacho hoje em dia. Era um Gramacho que ninguém ia. Era um Gramacho onde pessoas morriam, onde, enfim. E as pessoas não sabiam que de fato. Não sabiam. Ainda não existia Avenida Brasil, né? Porque depois teve aquela novela lá, Avenida Brasil, que o pessoal me perguntava: o Gramacho que você vai da novela? Enfim, aí não existia. Quando a gente começou a ir, não tinha ninguém. Não tinha, de fato, ONGs que iam lá. Esporadicamente as pessoas iam e mandavam doações, porque ninguém nem conseguia ir lá. Então, assim, eram inúmeros caminhões que passavam por dia, pessoas que moravam no lixo, e eu tava orando por um lugar como aquele. Não especificamente o lixão, porque eu nem conhecia, eu morava na Barra da Tijuca, eu nasci numa família que sempre teve condição, eu nunca passei um perrengue, assim, antes, né, de me converter. Eu nunca tinha passado um perrengue, eu nasci num berço de ouro. Então, assim, eu não tinha nem noção. Eu ia fazer projetos sociais com meu pai, ia em comunidades e tudo mais, mas ainda assim não era Gramacho, né? E quando eu conheci o Marcos e a Mari, eles me convidaram pra ir, e o Marcos, ele falou assim, não, vamos ver se ela vai mesmo, estranha essa menina. Filha do Bebeto, modelo, tal, ela não vai pra lugar nenhum, tipo, vamos ver, então vamos marcar num fim de semana, dia de praia, 7 horas da manhã pra ver se ela vai. E ele realmente marcou, tipo, no fim de semana, era num sábado, 7 horas da manhã. E aí, na sexta-feira, eu mandei mensagem pra ele, eu falei assim, mandei mensagem pra esposa dele, eu falei, Mari, vai rolar mesmo amanhã e tal? Porque eu tava orando, então aquilo tava ardendo muito no meu coração. Eu falei, Senhor, é esse lugar, eu tenho certeza que é esse lugar. Esse casal não apareceu aqui por acaso. Eu preciso, esse lugar é o lugar que o Senhor vai me ensinar. E realmente foi. Eu fiquei ali há 11 anos da minha vida. Eu ia todos os dias pra Gramacho, todos os dias. Primeiro começou como um fim de semana, né? Eu ia no fim de semana. E depois eu parei de modelar. E não é uma realidade que todo mundo aguenta. Não, muita gente. Que, tipo, é assim, miséria. Hoje em dia é bem diferente. Mas na época, Na época era muito. Na época a gente recebeu um missionário que era da África, de uma das comunidades assim, mais pobres do mundo. Isso era tipo assim, né, tinha uma lista e essa comunidade era a mais. Eu esqueci o nome dela agora, mas ele chegou e quando ele chegou lá, ele vomitou. Ele passou mal. Ele falou, nunca vi nada parecido. E a gente ficou assim, gente, como assim esse cara? Mas ele veio da África. Ele veio da África, da comunidade e tal, e a gente não tinha noção. Mas assim, depois passando o tempo, depois a gente vendo também, né, o Gramacho melhorando, ONGs entrando e melhorando assim, né? Mas assim, tendo mais acesso, né, uma acessibilidade das ONGs chegarem, pessoas chegarem. Então a gente viu uma transformação assim muito grande. Ainda assim, não é uma comunidade que tem saneamento básico, não tem nada dessas coisas, mas já melhorou muito da época que a gente estava. Então assim, a gente não tinha noção de... A gente tinha, mas não era uma noção tão grande. Mas eu me lembro que naquele dia, quando o Marcos me pegou e a Mari, a gente foi pra Gramacho. Quando eu tava chegando, eu via, assim, na rua e muito lixo, assim, ao redor. As pessoas morando lá, passando, todo mundo mal, assim, parecendo, tipo, galera parecendo zumbi, assim, na rua, sabe? Meu Deus. E eu me lembro que eu olhei, assim, e na hora o Senhor me falou, olha, é esse lugar aqui que você vai aprender. E foi ali que eu aprendi, assim, o início da minha trajetória de missão, de vida com Deus, de aprendizado, de coisas boas e ruins aconteceram ali, sabe? Então, assim, eu sou muito grata, assim, a Deus por esse tempo. E depois ele foi só me levando pra outros lugares, né? Depois veio a África, veio a Índia, enfim. Chegou aí na Índia? Sim. Meu Deus, e como foi? A Índia foi assim, eu já tava... Foi um pouco depois de ir pra África. Não, a Índia, pra mim, é o lugar mais difícil que tem. Porque o espiritual é muito pesado. E eu que tenho super energia, né? Chegava 3 horas da tarde, eu tava exausta. E eu falava, gente, o que é isso? O que é isso? E a gente foi assim, o pessoal que foi pra Índia, a gente era um grupo, a gente se conheceu na África, a maior parte. E era um grupo assim de 10 pessoas, tinham líderes de base de outros lugares na África, mas a maior parte foi constituída lá da escola que a gente fez. E era uma escola de missão que tem do Íris, ainda tem hoje em dia, mas acho que agora não tá mais na África, tá em outros lugares. E aí a gente começou a orar, olha,
tenho a Índia no meu coração. A gente começou a orar na África. Pós-África, a gente continuou orando. E eu me lembro que naquela época eu já tava, tipo, missão 100%. Já tinha parado de trabalhar há um bom tempo. Meu dinheiro já tava... Adeus. Minha mãe tinha falado pra mim, olha... Eu não vou te ajudar. Você sabe que, tipo, se você quer fazer isso, se missão é isso... Porque, assim, é difícil pra pais, né? Tipo, entenderem. Quando você não é cristão, nunca tinha experimentado missões, você não tem nada, uma referência. É muito difícil você falar pros seus pais, assim, olha, sua filha tem um grande futuro, mas ela vai ser missionária. O que você fala pra um pai que tinha, tipo, 40 milhões de expectativas para uns filhos? Porque eu sou mãe e eu, obviamente, assim, eu tenho uma outra visão, porque... Eu tenho esse lugar com Deus, né? Tipo, missão faz parte da minha vida. Então, se minha filha olhar e falar assim... Mãe, Deus me chamou pra missão, eu vou comemorar. Mas a minha mãe não tinha esse entendimento. Meus pais não tinham. Então, eles acharam, assim, a maior maluquice do universo. Eu largar minha profissão, que eu ganhava dinheiro. Que eu tava começando, né? Tipo, a me sustentar. Pra simplesmente eu cuidar de outras pessoas. Em lugares que ninguém queria ir. Sim, lugares improváveis. Improváveis. E minha mãe falou, olha, eu não vou te ajudar. Assim, você pode, obviamente, morar aqui em casa, mas quando seu dinheiro acabar, eu não vou te dar dinheiro. E você tem uma criação que você sabe que você não pode pedir dinheiro para as pessoas. Porque ela sempre me criou assim, eu não podia pedir um real pra minha avó. Nada. E aí eu falei, tá bom, não tem problema. E eu só pensando aqui, né, Senhor, me sustenta nesse momento, acabando. Porque assim, já estamos num fim. E aí, tipo, o fim veio, e na época da Índia, o fim já era a realidade, entendeu? Então, assim, só que foi assim a época que eu mais vivi experiências com Deus, assim, porque eu comecei a viver um sobrenatural muito grande. De tipo, eu tava na África quando eu voltei, aí acabaram, né, os recursos, total. E aí eu comecei assim, Deus me falava, você vai pro Amazonas. E eu, amém. E eu comecei a orar. Não, então, Senhor, já que eu vou pro Amazonas, o Senhor vai ter que mandar os recursos, o Senhor vai ter que fazer. E aí, do nada, na época era e-mail, eu recebi e-mail, assim, tipo, de um pastor de uma igreja. Olha, a gente tava orando aqui, a gente tem visto seu trabalho, né? Porque eu usava o Instagram. A gente tem visto seu trabalho e Deus falou que era pra gente trazer aqui. E eu falei, amém. Eu só não tenho, assim, eu não tenho recursos pra ir. E eles, não, a gente vai trazer você com todos os recursos pagos. Então, assim, é só vir e a gente quer que você venha aqui. E aí minha mãe falava, você tá pedindo dinheiro pras pessoas? Eu falava, claro que não, olha aqui o e-mail, eu não mandei nada, tipo assim. E aí ela começou, e foi bom, porque ela começou a ter experiências com Deus, sabe? Tipo, ela começou a ver que era Deus abrindo a porta e pagando a conta. Exatamente, né? Que onde ele aponta, ele paga a conta. Que fala em inglês, né? Conta de Deus, pedido de Deus, conta de Deus. Então, assim, isso aconteceu muito na minha vida. Então, assim, o que ele falava era o que aparecia ali no final, né? No recibo, estava ali. E a Índia foi exatamente isso. Eu já não tinha como ir pra Índia, eu tinha dinheiro pro visto. E eu paguei o visto. E a minha mãe até falou assim, você vai como? Não tem dinheiro pra passagem. O visto é tranquilo, né? Você vai como com a passagem? Pra Índia é caríssimo. Caríssimo. A Índia é do outro lado do universo. Índia e África. Índia, África. Hoje em dia é qualquer coisa, né? Mas Índia e África é bem complicado. E também, estadia, tipo, a gente tinha que estar num lugar, né? Então, você vai ficar num lugar. E eu ia ficar, tipo, 1 mês e pouco lá. Ia ser um curto tempo, mas que tem dinheiro, né? Você precisa de dinheiro pra viver. E aí, na época, uma pessoa que tinha me conhecido na África me mandou um e-mail. Eu não falava com essa pessoa há 500 anos. E essa pessoa me mandou um e-mail falando assim, estava orando por você. E Deus me falou que você precisa viajar pra um lugar. O e-mail era assim. E Deus me falou que você precisa viajar pra um lugar. E se isso realmente for de Deus, se não for uma maluquice na minha cabeça, você me confirma, porque eu vou comprar sua passagem. E aí eu olhei, eu falei, não é possível. Eu falei, não. Aí eu me lembro que eu falei assim, ore de novo. Eu respondi, né? Ore de novo. Aí a pessoa falou, mas peraí, eu já orei, Deus me falou isso. Pelo visto, é verdade. Como assim, ore de novo? Não, pra onde você precisa ir, só me manda os seus dados que eu vou comprar sua passagem. Meu Deus. Foi assim. E eu fui pra Índia desse jeito. E não foi só eu que tive essas experiências, as outras pessoas do grupo também tiveram. E quando a gente chegou lá, a gente viveu muito o sobrenatural de Deus. Porque a gente foi trabalhar com as mulheres que trabalhavam com prostituição. Mulheres que eram pegas do tráfico sexual. E com as crianças dessas mulheres que trabalhavam com prostituição. Então, assim, foi algo que você precisava estar... Sim. Forte demais. Sim. E era difícil, não era uma coisa assim... Você não chega pra trabalhar com essas pessoas crua, né? Então, você tem que estar ali com uma intimidade com Deus muito, muito, muito presente, assim. Tem que estar muito forte no seu coração. E foi o que aconteceu. São batalhas, né? São muitas batalhas. Muitas batalhas. São muitas batalhas.